Olá, boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo e me vendo. A gente estava começando a acessar aqui a sala dessa nova apresentação. Compartilhar minha tela. Se alguém não estiver vendo ou ouvindo, por favor, me sinalize. Vamos falar um pouco, então, sobre desafios de gestão de acessos no setor financeiro. Essa é a proposta desse nosso rápido bate-papo, nesse formato diferenciado. E eu quero trazer algumas situações relativas a um cenário tradicional de gestão de acessos no mercado financeiro, e quero também trazer um pouco sobre o que pensamos para o futuro, como nos preparamos e como nos organizamos para atender um novo cenário de desafios dentro de um mercado que está extremamente desafiador no que diz respeito a, principalmente, acessos digitais. Enfim, para quem não me conhece, eu sou Marcos Donner, sou CISO, sou o Chief Information Security Officer do Agibank, um banco gaúcho, que é um banco também digital, com com um conceito e uma atuação omnichannel. Então, apesar de estarmos em todas as plataformas digitais, também temos um cenário de atendimento presenciais, 600 pontos de atendimento no país. Então, a gente tem um ambiente híbrido e com um nível de complexidade bastante importante no que diz respeito a todas as camadas de segurança da informação e de cybersecurity. É isso que eu quero abordar um pouco aqui nessa nossa apresentação. Um pouco do cenário tradicional e como nos preparamos e como estamos nos desenvolvendo e atuando em gestão de acessos dentro de um novo modelo de segurança e de um novo modelo de tecnologia que passamos a viver aí nos últimos anos. Falando um pouco, então, sobre gestão de acessos dentro de um cenário tradicional, o que a gente está acostumado a vivenciar é esse universo complexo, onde temos um universo de colaboradores, de terceiros, de outros usuários, com necessidades de solicitar, de aprovar, de conceder, de manter, revisar e revogar acessos de colaboradores, ou de usuários, ou de terceiros, em linhas gerais, num horizonte que a gente está falando de sistemas e aplicações, a gente está falando de sistemas operacionais, estamos abordando também bases de dados, num contexto de múltiplas categorias de contas, ciclo de vida dessas contas, ferramentas e processos, identidades múltiplas, que ainda é uma realidade, e um volume de sistemas bastante expressivo. E o que dentro de toda essa cadeia complexa que eu desenhei aqui, o que isso importa para o nosso usuário final? Muito pouco, né? O que o usuário final precisa, o que o nosso usuário de sistemas de negócio, de sistemas de retaguarda, de aquele que está atendendo diretamente aos clientes das instituições, eles dependem de uma credencial de acessos, eles dependem de uma identidade para poderem dar vazão às suas necessidades de trabalho. Então, todo esse contexto de complexidade que tange gestão de identidades e acessos
diz respeito a os nossos usuários finais terem suas contas de acesso disponíveis para que eles possam realizar suas atividades. E aí a gente aborda um pouco desafios comuns dentro de um contexto de gestão de identidades e acessos. Hoje é algo que é muito claro para todos, que temos exigências básicas em relação a uma evolução no nosso processo de gestão de identidades. Aí nós falando em plataforma, falamos em processos propriamente ditos, falamos em padronização e falamos em aspectos básicos que desafiam indústria de qualquer segmento, não só do segmento financeiro, em relação a primeiros passos de organização de gestão de identidades. Então, a gente está falando em unificação de ferramentas, unificação de canais, por onde é que os meus usuários consomem acessos dentro do seu dia a dia de trabalho. Eu vou pedir acessos por telefone, eu vou pedir acessos por e-mail, eu vou ter sim uma plataforma de gestão de identidades, eu vou ter que contar com um service desk. Então, toda essa gama de possibilidades, na realidade, ela acaba por trazer dificuldades para os usuários finais. E isso eu estou contextualizando dentro de um cenário de toda e qualquer indústria, e não só de segmento financeiro. Por isso que a gente está falando aqui em desafios comuns. Otimização e agilidade no processo de IAM também é algo extremamente importante. Quem é que não tem um desafio relacionado a conceder acessos de uma forma ágil e dinâmica a partir do momento que um colaborador ou que um terceiro passa a trabalhar na sua empresa, ou a partir do momento que ele começa a transitar por diferentes estruturas dentro da empresa, a partir do momento que ele começa a assumir novas responsabilidades e ter a necessidade de consumir novos sistemas ou serviços de tecnologia. Então, falamos muito em relação à otimização e agilidade devido à necessidade da pessoa, a partir do seu primeiro dia de trabalho dentro de instituição de qualquer segmento, ela ter acessos disponíveis para começar a conduzir suas atividades. A gente fala também muito em gestão centralizada de contas como um grande desafio, porque quanto mais plataformas, quanto mais serviços de diretórios, quanto mais ferramentas, maior é o nível de esforço, maior é o overhead administrativo para toda essa gestão, e maiores podem ser os problemas que a gente que venhamos a ter em relação a gerenciar essas contas. Então, também é um desafio bastante comum a qualquer segmento de mercado, o que diz respeito à gestão centralizada de contas. Padronização de infraestrutura de IAM eu coloco como um aspecto básico, porque temos hoje diversos níveis de serviços. Então, são serviços que suportam o acesso a sistemas, o acesso a ferramentas. Eu já tive a oportunidade, não sei se foi uma boa oportunidade, mas, enfim, foi ao menos uma oportunidade grande de aprendizado, de trabalhar em corporação que se usava pelo menos 3 ou 4 serviços de diretórios dentro de uma infraestrutura que buscamos, uma infraestrutura de IAM que buscamos a padronização. Então, era uma infraestrutura que se servia de por exemplo, os serviços de diretórios da Microsoft, o Active Directory, que é o que todo mundo usa para a parte de rede, e-mail e etc. Se servia de OpenADA para uma série de sistemas, se serviam de Oracle Internet Directory para outros sistemas conectados em plataforma Oracle, e se servia de ferramentas e serviços próprios da plataforma de gestão de identidades
para esse nível de gerenciamento. Então, essa padronização também é algo que a gente entende como um dos principais desafios, uma das principais necessidades de evolução para que tenhamos um passo mais organizado, para que tenhamos uma vida mais organizada dentro de gestão de acessos e identidades. E o último tópico que eu colocaria em relação a desafios comuns diz respeito ao processo periódico de revisão de acessos. Hoje, em vários segmentos também de mercado, eu falo um pouco mais de mercado financeiro, porque é a minha realidade há muitos anos, mas a gente tem uma exigência em relação a processos de auditoria, onde os níveis de critério mais exigidos, eles estão orientados a acessos de usuários. Então, processos periódicos de revisão de acessos, a capacidade de gestores ou owners de serviços ou sistemas terem visibilidade, relatórios e a capacidade de revisar periodicamente acessos das pessoas que estão sob sua responsabilidade, seja numa estrutura funcional ou numa estrutura de sistemas e serviços, como o gestor, ou o especialista, ou o consultor, que é responsável pelo sistema de conta corrente, que é responsável pelo sistema de seguro, que é responsável pelo serviço de AD, pelo serviço de e-mail, que ele possa ter uma visibilidade em relação a esses acessos e possa revisar isso periodicamente. É um ponto bastante importante e que, falando da minha experiência dentro de mercado financeiro e no que tange a exigências de auditoria, é algo que é recorrente. Então, são desafios comuns que a gente entende e que eu já vivenciei ao longo de muitos anos trabalhando com gestão de identidades e com cibersegurança em relação a padrões que devem se estabelecer. A gente fala um pouco, né, que esses desafios comuns e esses padrões, eles estão muito orientados e eles estão muito alicerçados num contexto de segurança tradicional. E esse contexto de segurança tradicional, ele está diretamente ligado a todas as disciplinas de segurança, assim como num contexto de segurança mais avançado que eu vou abordar em seguida. Então, a gente está falando, sim, de segurança de perímetros, tudo que diz respeito a firewalls, IPS, IDS, anti-DDoS, são processos e ferramentas que a gente não pode deixar de conviver. A gente está falando, sim, também de monitoramento de canais, quando eu estou olhando mercado financeiro. É uma disciplina que ela não é exclusiva de cibersegurança, ela é uma disciplina muito orientada também à prevenção e tratamento de fraudes eletrônicas, mas que ela está dentro de um arcabouço de segurança tradicional, olhando para monitoramento de internet banking, mobile banking, aplicativos, no nosso caso, olhando para comportamento de transações em app do banco digital, em internet banking, em cartões e todas as outras em todos os outros canais que a gente está disponível para atendimento dos nossos clientes. Eu trago eu faço essa avaliação e esse contexto junto com o nosso cenário, porque é algo que a gente internalizou e começou a se preparar para desenvolver esse novo modelo de IAM e de arquitetura de segurança, pensando na segurança que já não é mais a segurança do futuro, é a segurança do presente. Vamos também falar, então, de segurança ofensiva, tudo que diz respeito à arquitetura técnica, ethical hacking, gestão de vulnerabilidades, são disciplinas de segurança extremamente importantes que não podemos deixar de ter todo o nível de atenção. Segurança no nosso ciclo de desenvolvimento de software, todas as análises automatizadas de código, todos os processos de segurança, todos os critérios, todos os padrões que a gente vai estabelecer dentro de um ciclo de desenvolvimento de software tradicional e que passa a ser muito mais exigido dentro de um modelo considerado
não mais futuro, mas presente, como eu já abordei. Segurança de endpoints, então tudo que envolve antivírus, DLP, internet, e-mail, proxies, MDM, criptografia, tudo que diz respeito também a aspectos de prevenção a vazamento de dados em nuvem. CASB não é mais um desejo, e sim uma realidade. E, finalmente, gestão de identidades e acessos, que é o tema desse nosso Summit, onde a gente está, se não está, precisamos abordar aspectos de autenticação, de autorização, de múltiplos fatores para autorização de acesso, seja ele dentro de um contexto de usuário, seja ele dentro de um contexto de clientes de instituições financeiras, e aí a gente precisa, e eu vou abordar isso em slides a seguir, no contexto de gestão de identidades e acessos de usuários e gestão de identidades e acessos de clientes, matriz de segregação de função. Então, todo esse é um contexto de segurança tradicional que a gente começa a repensar e atuar quando a gente passa a vivenciar um novo mundo, um novo contexto, onde a gente tem uma vida que passa a transformar a sociedade, e isso é algo que é especialmente peculiar num ano extremamente atípico, como a gente está vivendo em 2020, com distanciamento social, na maior crise de saúde sanitária que a nossa geração já viveu, ou seja, muitas pessoas trabalhando dentro de casa, a identidade passa a ser perímetro efetivamente, porque as pessoas estão com ativos das instituições, elas estenderam o perímetro das organizações para dentro das suas casas. A gente está falando em modelos disruptivos de negócios, e aí quando a gente fala em mercado financeiro, isso está muito orientado a fintechs, a empresas que vieram buscar um novo espaço que os grandes bancos tradicionais ou os bancos digitais como o Agibank ainda não estavam atendendo em relação a produtos. Então, centenas de fintechs hoje temos no Brasil para atender determinados tipos de segmentos transacionais ou de produtos financeiros que os bancos tradicionais não atendiam. A gente fala em machine learning, a gente fala em computação cognitiva, em exigências do cliente no que diz respeito a serviços financeiros mais ágeis, menos exigências burocráticas, inovação em soluções, menos custos, taxas menores e tecnologias de primeira. E a gente faz uma abordagem, e algo que já está acontecendo em determinadas situações, que transferir dinheiro ou efetuar uma transação tem que ser tão fácil como um bate-papo no WhatsApp, que é uma ferramenta que hoje em dia todo mundo usa para se comunicar. Então, acho que a grande mensagem em relação a uma evolução do mercado financeiro é que clientes não querem mais, não necessitam mais de um banco, mas eles necessitam de banking, eles necessitam dessa evolução em relação à prestação de serviços. E aí a gente traz uma abordagem e um novo modelo de trabalho orientado à inovação, à proximidade, a relacionamento, experiência de usuário, a omnicanalidade do cliente poder, falando da sua identidade como cliente da instituição financeira ou um colaborador, falando da sua identidade como um usuário de serviços da instituição, ter uma experiência omnichannel, independente do canal que ele começar a efetuar o seu processo de trabalho como colaborador ou a sua transação financeira como um cliente, ele poder dar continuidade nesse processo num outro canal. Comecei no meu app, dou continuidade no meu internet banking, faço uma transação via QR Code, vou num caixa eletrônico. Isso é uma necessidade, é uma nova realidade. A personalização da mesma forma, a gente ter capacidade de personalizar as exigências dos nossos
clientes internos ou externos. Tudo que diz respeito a engajamento, como a gente engaja os nossos colaboradores no que tange consumir acessos, quantas vezes a gente quantas vezes não nos deparamos com uma realidade em que lançamos novas plataformas, novas aplicações, óbvio, de serviços de base ou de back-office, que são serviços de front-end, de venda, seja em mercado financeiro ou não, isso tem uma exigência, e essas aplicações ou esses sistemas, essas novas plataformas não são usadas, não são utilizadas por uma falta de engajamento, de dificuldade. E também nesse contexto se olha para aspectos sociais, aí sim, olhando muito para a vida de clientes e de momentos de vida, que também está orientada a uma nova realidade que vivemos, onde antes tínhamos uma orientação muito mais a processos, a recursos, a atividades coordenadas com níveis de controle muito mais criteriosos e valores de negócio através de consistência. Quando a gente fala em mercado financeiro, falar em processos, atividades coordenadas e valor de negócio através de consistência, isso é uma premissa, porque o mercado financeiro é extremamente regulado e essa é uma das principais, digamos assim, fortalezas do Brasil, falando aqui no que diz respeito à regulação. Nenhuma legislação, nenhum nível de exigência legal e regulatória no Brasil funciona. A partir desse conceito, não desse conceito, dessa nova realidade, passamos a pensar e a estruturar segurança num modelo de segurança ágil, não mais no modelo de segurança tradicional. Óbvio que observando todas aquelas disciplinas, mas pensando principalmente nesse novo mundo, onde temos coisas conduzindo transações. Então, esse aqui é um framework não, algum dos conceitos que o Gartner trouxe a partir de 2018, no que tange a um novo modelo e uma nova arquitetura de segurança, onde alguns princípios básicos devem ser orientados a um novo modelo de resiliência. Então, pensamento baseado em riscos, são pessoas centradas em princípios de segurança, muito mais capacidade de conscientização, engajamento. Só um minutinho, que eu acho que eu não estou mais compartilhando a tela. Espero que tenha voltado. Eu parei aqui em um novo modelo de conscientização, de engajamento e de participação das pessoas. Quando a gente fala em uma cultura digital transformando a sociedade, a gente necessita muito mais de preocupação da sociedade com aspectos de segurança, uma nova necessidade e novos critérios de monitoramento e proteção de dados, e para isso existem inclusive legislações que não estão só orientadas ao mercado financeiro, como a nova Lei Geral de Proteção de Dados
que traz novas exigências a toda e qualquer a empresa de toda e qualquer natureza. E dois aspectos fundamentais, que é olhar tecnologia e segurança, não só como compliance, mas como facilitador, e isso significa dar opções para que a gente possa atender a esses novos modelos de negócio. Então, a gente está falando em priorizar a abordagem de riscos. Executivos não entendem eles entendem de riscos, eles não entendem de ameaças, então a nossa abordagem, inclusive em gestão de identidades e acessos, ela deve ser mudada nesse conceito de riscos. Não adianta eu falar sobre vírus, eu tenho que falar sobre o que o vírus, o que o malware, o que determinado tipo de artefato, o que determinado tipo de falha no processo de gestão de identidades, ausência de uma plataforma de gestão de identidades, pode trazer de riscos para dentro da minha organização. A gente fala em simplicidade, cada vez mais dentro desse modelo muito mais ágil e muito mais exigido no que tange a omnicanalidade, a gente ser simples, e está orientado que os principais riscos sempre serão riscos de fraudes, riscos legais e riscos de imagem. Então, também, assim, só para abordar esse modelo que o Gartner traz desde 2018, e nós nos baseamos muito, eu sempre me baseei muito nessa abordagem de que temos 6 princípios de confiança e de resiliência para esse novo modelo de negócios digitais e que está orientado a todas as disciplinas, inclusive a gestão de identidades e acessos. A gente está falando que esses princípios têm que abordar resultados de negócios, abordar segurança, prevenção a fraudes, gestão de riscos cibernéticos como um facilitador, a gente ser muito mais competente em detecção e respostas, porque os fluxos de dados eles estão muito mais complexos e muito mais presentes. Hoje, data lakes, hoje toda a parte de inteligência de cientista de dados, ela é uma realidade dentro das empresas. E aí a gente tem também os outros 2 princípios básicos, que é nos basearmos a riscos. Quando falamos em gestão de acessos, matrizes de segregação de acessos e funções, elas devem ser orientadas em bases de riscos, e as pessoas responsabilizadas e conscientizadas em relação a estas necessidades. Foi dessa forma que pensamos numa arquitetura de segurança digital, olhando para usuários e olhando para clientes de nossos produtos, onde nós temos agora uma realidade de um movimento, não de um movimento, uma realidade de processos ágeis de desenvolvimento de produtos. Esse desenvolvimento de produtos dependem de desenvolvimento de sistemas, que dependem de implementações ágeis em ambientes com uma arquitetura muito mais elástica. A gente está falando em nuvem computacional, principalmente. A gente está falando em DevOps, que deve ser orientado a DevSecOps, onde a gente tem produtos sendo concebidos em backlogs, que vão para uma esteira de sprints, e aí tem cerimoniais de desenvolvimento ágil, para a gente ou lançar esses produtos, ou tentar tracionar esses produtos, experimentá-los. E essa é uma realidade de bancos digitais, de fintechs e de grandes bancos também, que se lançaram, que se viram obrigados a começar a repensar modelos tradicionais e irem para modelos ágeis e muito mais flexíveis em relação à concepção de produtos e negócios, para que possam atender às necessidades de seus clientes. E o nosso ponto aqui principal é a própria gestão de identidades e acessos, que, assim como toda a cadeia de segurança da informação e cyber, se tornou muito mais complexa. Ela se tornou muito mais exigida no que diz respeito à velocidade, a capacidade de elasticidade e também a capacidade de entrega, sem deixar de observar
as exigências de controle que um mercado regulado como o nosso já é tão exigido. Eu costumo falar muito assim no meu dia a dia de trabalho com o meu time, com os times de tecnologia, de produtos, com quem está envolvido nesse contexto de agilidade. E no nosso banco é um grande exemplo disso, porque a gente não tem mais uma estrutura de tecnologia e uma estrutura de produtos, a gente tem uma estrutura de tecnologia e de produtos que ela é única, e isso é extremamente inovador e é extremamente construtivo no sentido de agilidade, mas é também muito mais desafiador, porque se já era difícil, já existia uma complexidade, um cenário bastante, digamos assim, difícil, principalmente aqui no Brasil, em países latino-americanos, de fazer segurança na concepção de um produto ou de um serviço desde o início de uma metodologia tradicional, a famosa, que a gente costuma chamar de waterfall, né? Quando a gente parte para uma metodologia ágil, quando nós partimos para uma estrutura onde áreas de tecnologia e de produtos estão constantemente desenvolvendo novos produtos dentro de um modelo como esse, isso se torna muito mais desafiador. Isso se torna muito mais complexo, depende de uma capacidade de integração, de uma capacidade de colaboração, de construção participativa muito mais presente, inclusive em gestão de identidades e acessos. Então, o grande segredo para que consigamos construir produtos e serviços e garantir identidades de usuários e de clientes de uma forma segura é um segredo que ainda não está descoberto, e não tem segredo, é muito trabalho. Toda a nossa cadeia de gestão de identidades e acessos, ela partiu a um novo modelo de construção, olhando nuvem computacional, olhando novas ferramentas, olhando produtos digitais e olhando principalmente a arquitetura de segurança. E é isso que eu quero abordar aqui rapidamente, já nos encaminhando aí para os minutos finais da nossa conversa, porque quando o nosso mercado como banco digital e como uma estrutura de atendimento omnichannel começou a pensar no futuro de gestão de identidades e acessos, a gente começou a olhar como uma das camadas mais importantes da nossa arquitetura de segurança, onde demos os primeiros passos orientados a uma plataforma de gestão de identidades, fazendo esforços iniciais, mas extremamente importantes, de integração com principais sistemas de negócio e principalmente com folha de pagamentos, para garantir experiência de usuário e agilidade na entrega das contas de usuários, de colaboradores, assim que eles chegam na nossa estrutura de trabalho. Da mesma forma com clientes, quando a gente está olhando processo de onboarding, de entrada de clientes, ou num ponto de atendimento físico, ou numa abertura de conta digital, ou no início do seu processo de uso de um canal eletrônico, mas esses foram os primeiros passos, digamos que para nós, no que diz respeito ao ambiente interno dentro do banco, uma das grandes viradas de chaves foi a integração com o sistema de folha de pagamentos. Aí, novos serviços e novos sistemas começam a entrar nesse modelo, e começa a se pensar em segurança de informações para o futuro, em gestão de identidades e acessos para o futuro, em gestão de identidades e acessos, o Customer IAMs também, olhando para todo o nosso universo de plataformas digitais, olhando para a necessidade do nosso cliente ter um onboarding ágil, olhando para a necessidade do nosso cliente ter a confirmação da sua identidade e das suas transações, independente de ser no banco digital, no internet banking, num caixa eletrônico ou num ponto de atendimento físico, de uma forma ágil e leve. E quando a gente fala em transformação digital dentro do banco,
e gestão de identidade teve uma participação muito importante, sendo o acesso do usuário, seu primeiro contato com aquilo que ele vai trabalhar para entregar produto para o cliente. Então, isso teve uma construção muito importante no que diz respeito à gestão de acessos, porque transformação digital, dentro da nossa estrutura, ela não está orientada só a ser um app, a ser um internet banking, a ser a novos produtos digitais para o nosso cliente. Para nós, a transformação digital também ela está extremamente ligada, e é um dos grandes objetivos que tem se concretizado a cada dia de trabalho nosso, de nós darmos para os nossos colegas que estão na linha de frente, fazendo negócios digitais ou não, uma experiência cada vez mais fluida e uma experiência que a gente não deixa de falar no nosso dia a dia. Eu sei que outras instituições também falam, mas uma experiência paperless, uma experiência com cada vez menos processos físicos, processos manuais, e a transformação digital, então, portanto, passa também por a gente digitalizar o dia a dia dos nossos colegas colaboradores do banco. E, por fim, aqui é um modelo, é como nós estruturamos a nossa arquitetura de segurança do banco, onde a gente pode ver todos os componentes dessa arquitetura dentro desse modelo. Deixa eu tentar achar um marcador aqui. Dentro desse conceito de omnicanalidade, de todos os canais que nós dispomos para os nossos clientes, a gente tem as camadas básicas de segurança, de WAF, de gestão de APIs, de CASB, todas orientadas à gestão de riscos, tudo que diz respeito à segurança de endpoints, hardenização, segurança de redes, segurança no nosso ciclo de desenvolvimento de software, olhando para testes de segurança e aplicação, olhando melhores práticas de WASP, olhando para e atuando e calibrando de uma forma cada vez mais efetiva nossas ferramentas de proteção a informações de nossos processos, sejam eles de DLP, de CASB, de contas de e-mail ou o que quer que seja. Tudo que diz respeito a clientes, tudo que diz respeito à gestão de identidades e acessos, o customer, né? Senhas de acessos, fatores de autenticação, que a gente usa fatores como QR Code, como biometria facial, e que estão dentro de uma cadeia de prevenção e tratamento a fraudes, mas orientados e embarcados, tudo isso dentro da nossa... aqui tem o nome de produtos, inclusive, tá? Mas, enfim, é porque essa é a arquitetura de segurança digital do banco. Então, eu não estou trazendo para vocês, então tem nome de produtos ou de parceiros, mas não é esse o nosso objetivo. Mas tem toda essa cadeia de gestão de identidades e acessos de clientes, e que ela tem que evoluir de usuários, perdão, e que tem que evoluir para clientes também dentro de uma mesma plataforma, que não é só uma plataforma de sistemas, mas uma plataforma de serviços, quando a gente está falando em Active Directory, em OpenLDAP, que atendem core bancário, que atendem serviços básicos para usuários, como rede, e-mail, SharePoint, ferramentas de colaboração, que agora, nesse momento de distanciamento, são tão importantes e foram não tão negligenciadas, mas foram tão pouco potencializadas num passado antes de março de 2020. Todos os sistemas de negócio que estão orientados e necessários para os nossos colaboradores atender os nossos clientes. Então, essa é uma fotografia geral, onde vocês podem ver que tudo está interligado com gestão de identidades e acesso dentro da nossa arquitetura de segurança. Esse foi um modelo que o banco construiu para conseguir evoluir de uma forma ágil e também segura, né? Orientado a riscos, orientada à prevenção, e pensando sempre que a arquitetura de segurança digital ela foi desenhada, ela exigiu ser desenhada à luz de uma arquitetura de tecnologia
porque ela está desenhada à luz de uma arquitetura de negócios que orienta tudo aquilo que devemos fazer. Então, se eu for concluir aqui a minha participação nesse summit, caso não hajam perguntas em seguida, eu digo que nosso grande ponto de sucesso para garantirmos agilidade, participar desse novo mundo de digital e de segurança digital, e não só uma segurança tradicional, que também faz parte da nossa vida. Banco também escreve política, também tem planos de continuidade, também tem firewalls e tudo aquilo, mas foi a gente pensar nessa arquitetura como algo que vai garantir que tecnologia esteja disposta de uma forma protegida, olhando, inclusive, e principalmente no que diz respeito a esse nosso encontro aqui, a gestão de identidades e acessos, porque ela é o primeiro encontro de qualquer colaborador e de qualquer cliente com a tua instituição, é o usuário e senha que ele recebe para o seu dia a dia de trabalho, seja no transacional ou seja como um colaborador ou terceiro que está trabalhando na nossa estrutura. Eu acho que eu estou cumprindo o meu horário quase à risca. Aqui estão os meus contatos. Eu agradeço pela participação. E aí, a Alessandra e a turma de Trust. Obrigado pelo apoio também para que ocorresse o evento. E se houverem tempos e se houverem perguntas, eu estou à disposição de vocês todos.